Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 12 de julho de 2011. Senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 43ª reunião da 5ª sessão ordinária. Leitura e aprovação da ata da 37ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de junho de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 38ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de junho de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 39ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de junho de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 40ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de junho de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 41ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de julho de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 42ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de julho de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao vereador... Pois não, vereador. Senhor presidente, eu vou solicitar a Vossa Excelência e vou requerer formalmente que a sessão de hoje não seja concluída, permaneça em aberto, porque nós temos matérias do Executivo de interesse do servidor que eu gostaria de solicitar. Se nós pudéssemos, na sessão de quinta-feira, ao invés de fazermos 2 sessões, fizéssemos 3, começando no mesmo horário que Vossa Excelência marcou, para incluir a questão do adicional de penosidade dos servidores da Guarda Municipal, a alteração dos vencimentos dos administradores, chefes das administrações regionais distritais, que tem prazo para que entrem em vigor. Porque a sessão de hoje, além do expediente normal, ainda tem 2 tempos requisitados para explanação e homenagens. Então, se os vereadores pudessem concordar, nós incluiríamos o adicional de penosidade, a questão das reuniões específicas de Vossa Excelência, que já estão aqui com os pareceres, e a questão do BNDES e mais o reajuste dos administradores regionais. Então, nós ficaremos, portanto, com a ordem do dia, na verdade, para outra sessão. Eu gostaria de solicitar, acredito que não tenha problema de manter ela aberta, mas de solicitar que entrasse nessa ordem do dia, se eu não me engano, já está pronto o parecer com relação ao projeto que versa sobre o alvará dos postos de gasolina. Se eu não me engano, já está preparado, se pudesse entrar também nessa sessão e ser apreciado e votado, até mesmo em discussão única, uma vez que já foi muito bem trabalhado pela Comissão de Constituição e Justiça, muito bem avaliado e praticamente já está tudo acertado para que o projeto entre em votação. Então, gostaria de requerer que esse projeto também pudesse entrar em votação nessa sessão de quinta-feira, né, que faria parte junto com esses procedimentos que o vereador Jorge Carvalho apresentou. Excelência, permite, nesse projeto eu não posso me manifestar. Eu me considerei impedido, tanto na CCJ quanto em plenário, porque por atividades comerciais relativas à minha família. Então, eu me considero impedido de manifestar na questão dos postos de gasolina. E, por isso, indiquei o vereador Luciano como relator e passo a ele a decisão de inclusão em pauta. Perfeito, eu agradeço. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Luciano. Eu já está, o parecer da CCJ já está pronto, já tem a assinatura do vereador Isaac Demani, e agora a assessoria, aproveitando a presença de todos os vereadores, vai recolher as assinaturas necessárias para que o projeto
fique apto à votação. Pois não, vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, é importante que votemos logo essa situação dos guardas municipais e também dos agentes da UTRAN. Eu não vejo problema de nós discutirmos isso na próxima sessão, na quinta-feira. Contudo, a questão com relação às sessões específicas que nós realizaremos, que eu fiz a proposta de que elas fossem realizadas em datas já bem definidas, e a primeira agora na próxima sessão, dia 14, e a outra seria após o recesso, no dia 11. Eu queria solicitar que ela fosse considerada na sessão de hoje, porque já havia sido discutido anteriormente, nós pudéssemos votar. As demais matérias eu acho que não tem impedimento nenhum problema de votarmos, até por conta de uma questão de prazo, para a gente começar a organizar, vai ter um período de recesso, e é logo no retorno aos trabalhos. Então, a gente precisa de um tempo aí para resolver isso. Encontram-se na CCJ, tem a data de 11 de agosto e 6 de setembro. São essas que eu estou incluindo na pauta de quinta-feira. Não, perfeitamente, vereador. Só que 11 de agosto, o recesso ele termina logo naquela semana e nós teríamos aí 10 dias para resolver a questão de convites e de organização. Só por isso que eu faço aqui, reiteradamente, o apelo para que esta matéria seja votada hoje, até porque nós já tínhamos concordado que ela entraria na pauta de hoje. Pois não. Senhores vereadores, portanto, os vereadores que aprovam a solicitação do vereador Jorge Carvalho, com as alterações feitas aí durante o debate, permaneçam como estão, aprovados. Solicito ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do expediente, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 12 de julho de 2011. Projetos de lei do Executivo Municipal institui e dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Nova Friburgo, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Institui o programa de saúde preventiva para profissionais do Sistema Público de Ensino de Nova Friburgo. Institui o tópico, aspas, perigos e prevenção do alcoolismo, fecha aspas, no conteúdo programático das escolas municipais de Nova Friburgo. Dispõe sobre a criação do coral municipal adulto e infantil no âmbito do município de Nova Friburgo. Dispõe sobre o programa de turismo escolar no âmbito do município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a inclusão do tema, aspas, educação ambiental, fecha aspas, na disciplina de ciências, na grade curricular da rede pública de ensino no município de Nova Friburgo. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia: recuperação da estrada Gertrude Stern Muri, instalação de iluminação pública na rua C. Teodoro de Oliveira, recuperação da estrada do Alto 50, Muri, recuperação da estrada Maximiliano Falck, Muri. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro: reparo na iluminação pública da rua Wilton Caetano Pirazo, Olaria, limpeza da rua Wilton Caetano Pirazo, Olaria, instalação de orelhões em Santa Bernadette, aumento do efetivo de ônibus e mais horários para o bairro de Santa Bernadette, disponibilização de um relógio digital de hora e temperatura para a Praça 1º de Maio, Olaria, limpeza da rua Valdir Gratival, Conselheiro Paulino, aumento do efetivo de ônibus e mais horários para o bairro de Conquista. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif, troca de lâmpadas da Praça das Graças, Olaria. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, implantação de padrão de restauração de energia elétrica no posto de saúde de Rio Grandina, conserto ou aquisição de equipamentos para consultório dentário no posto de saúde de Rio Grandina, pavimentação da antiga linha de trem Rio Grandina, colocação de telefones públicos no Alto Chuenca Amparo, colocação de lixeiras nas vias do Alto Chuenca Amparo, verificação de rede de alta tensão e colocação de rede de baixa tensão para atender os moradores do Alto do Chuenca Amparo. Implantação de mais horários de ônibus para a linha Alto do Chuenca Amparo. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani: troca de lâmpadas queimadas na rua Erdi Prado, asfaltamento da rua Érico Veríssimo Jardilândia, recapeamento asfáltico em todo o loteamento de Jardilândia, construção de um muro de contenção no ponto final de Jardilândia. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues: capina e limpeza da rua Nilo Peçanha Centro. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Manuel do Pote, com a Virtu Consultoria pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o senhor Arão Ivo Machado de Oliveira pela passagem de seu aniversário. Com o senhor Bruno Caldeirado e outros pelos excelentes serviços prestados à comunidade. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com o senhor Alessandro Pereira de Moura e outros pela passagem de seus aniversários. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o senhor Albano Domingos da Silva e outros pela passagem de seus aniversários.
do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Abel de Freitas Barroso e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros com os familiares do senhor Floriano Peixoto Faria Lima pelo seu falecimento. Requerimentos de informações do excelentíssimo vereador Renata Birrame, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca dos médicos que realizam plantão no CTU do Hospital Municipal Raul Sertã. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do pregão presencial número 47/2011. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca de possíveis danos ocasionados pela chuva de janeiro em obras executadas pela Águas de Nova Friburgo. Do excelentíssimo vereador Namo Nassif, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da empresa Brumar Construtora, do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do processo administrativo, aspas, termo de reconhecimento de dívida, fecha aspas. Solicitação do vice-líder do Partido da República, deputado federal Neilton Mulim, solicitando a presença do vereador Isaac Demande entre os dias 12 e 14 de julho em seu gabinete para tratar de assuntos referentes às emendas destinadas a esse município para o ano de 2011. Está ali o expediente, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Presidente, eu gostaria que verificasse a possibilidade da substituição do requerimento de informações que faço, número 271/11, por dois outros requerimentos que já foi protocolizado desde ontem. Vereador, 2, infelizmente eu não posso. Posso trocar um por um. É que um trata-se com relação à questão da UPA, que ficou sem energia elétrica, e o outro trata-se da questão da matéria do jornal o Globo. A questão da UPA ficar sem energia elétrica, com certeza, é de grande alcance social e prejudicou a saúde nesse final de semana. E o outro trata-se dessa questão da matéria que foi veiculada pelo Globo. Como a nossa pauta estava pronta, vereador, infelizmente eu só posso trocar um por um. Vossa Excelência pode escolher ainda durante o decorrer da sessão, e ainda tem outros que vão entrar em discussão antes do de Vossa Excelência, e Vossa Excelência pode me dizer no decorrer da sessão, sem problema. Está escolhido da matéria do jornal o Globo. Pois não. Senhor presidente, pela ordem. Peço a sua assessoria que traga, por gentileza, para mim depois. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento muito difícil para a cidade de Nova Friburgo. Além da tragédia que nós sofremos aí no início do ano, estamos vivendo uma outra tragédia com a cidade tão exposta a um escândalo de proporções inimagináveis. Seria de bom tom que nós pudéssemos imediatamente instalar uma CPI para verificar essa situação, uma vez que o quadro requer medidas rápidas, urgentes e eficientes. Desde abril eu venho tentando dialogar com a casa e debater essa questão. Lamentavelmente, a gente não teve sucesso na evolução dessa proposta e a CPI não foi instalada. E hoje eu fiz o registro no sistema da casa, protocolei a proposta de instalação de uma CPI com todas as alegações possíveis e inimagináveis com relação à utilização dos 10 milhões que vieram para Nova Friburgo. Além dos 10 milhões, é sabido que o município recebeu outros recursos também, e é bem evidente que o município também utilizou de recursos próprios para a contratação de empresas que nós sequer sabemos se elas trabalharam no município na atenção à situação de calamidade. Então, requeiro aqui, senhor presidente, com as evidências apontadas de possíveis irregularidades, e aí nós saímos um pouco atrasados porque o Ministério Público saiu na nossa frente. Nós, como agentes fiscalizadores, deveríamos estar apontando para o Ministério Público que caminho trilhar. E o Ministério Público sai e diz que a Prefeitura cometeu uma série de atos que nós podíamos estar investigando antecipadamente pela CPI. Então, eu requeiro a instalação de uma CPI. Detenho aqui 8 assinaturas, embora a Constituição Federal me garantisse 1/3 delas para a instalação de uma CPI. Os motivos, e deixem aberto aqui para que a gente possa discutir conjuntamente o prazo. A princípio, apontei um prazo de 120 dias, aconteceram algumas alegações de que podia ser mais, podia ser menos.
eu estou propondo aqui que a gente tenha um prazo razoável de investigação, de apuração, para que o que foi colocado nas alegações de contratações de empresas que não foram vistas na cidade, foi dito até isso pelo Ministério Público. Além disso, a forma como o município fez de não publicar dentro dos prazos, de não cumprir as regras e tudo mais que já foi noticiado pela imprensa, a gente possa esclarecer isso a bem do interesse público, em respeito à população de Nova Friburgo, em respeito a todos aqueles que trouxeram recursos para cá, que deram as suas contribuições, as suas doações, fossem recursos materiais ou fossem recursos humanos, das pessoas que se envolveram na tragédia, que viram a situação calamitosa em que a população vivia e ainda vive, ansiando respostas, e que a gente possa, com essa CPI, fazer um trabalho de apuração detido com relação às verbas e tudo mais que disser respeito às contratações realizadas nesse período. Portanto, eu solicito, senhor presidente, a imediata instalação de uma CPI. Pois não. Mais alguma outra inclusão, senhores vereadores? Colado na casa hoje cedo também, um pedido para a instalação de uma comissão especial para que apurasse as denúncias que foram divulgadas no jornal o Globo de domingo. Por que fiz isso, senhor presidente? Porque eu acho que, para estarmos na CPI, tinha que ter fatos concretos. E essa comissão especial teria acesso aos procedimentos, processos administrativos da Prefeitura, e levaríamos a instaurar. E é muito preocupante realmente a situação de Nova Friburgo. Eu entendo que Nova Friburgo hoje passa pagando uma conta junto com a corrupção que é escancarada e provada do município de Teresópolis. E me preocupa muito essa coisa porque foi criado um consórcio aqui entre os 3 municípios, Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, do qual o atual vice-presidente eleito do PDT é o homem que tem sido acusado de fazer as manobras políticas e de corrupção no município de Teresópolis. É uma coisa muito preocupante, porque esse cidadão também tem ligações com Nova Friburgo. Então, eu acho que nós aqui da Câmara temos que instaurar, sim, ou uma comissão especial ou uma CPI. Temos que apurar. Mas temos que apurar com isenção, porque, segundo informações do jornal, as empresas que já estavam sendo denunciadas do governo PT de Teresópolis, o qual o chefe lá, o secretário, o chefe que comandava o esquema de corrupção, que é atual vice-presidente do PDT hoje, de Nova Friburgo, por indicação dos, talvez, não sei de quem aqui do partido, podíamos dizer depois, é complicado isso. Realmente é complicado, me preocupa muito. E Friburgo pode perder recursos com isso. Então, nós tínhamos que tomar 3 atitudes nessa casa. Primeiro, é pedir destituição do José Alexandre de Oliveira do consórcio Carioca, Serra Carioca. Porque esse rapaz é que está representando lá uma diretoria do consórcio Carioca, Serra Carioca, que vai buscar verbas federais em Brasília, em nome dos 3 municípios, e agora vice-presidente do PDT de Nova Friburgo, envolvido em corrupção, irá atrapalhar essas reconstrução de Nova Friburgo. Isso me preocupa muito. E também temos que tomar cuidado, senhor presidente, em deixar bem claro, temos que apurar os fatos, mas não podemos jogar lama em pessoas inocentes. Isso eu queria dizer nesse momento agora. Pois não. Senhores vereadores, rapidamente, por favor. Eu gostaria de incluir um requerimento de informação que foi solicitado a minha retirada em virtude da presença da secretária, da presidenta da Fundação Municipal de Saúde aqui à casa. Como ela não veio, eu gostaria de reinserir para que eu possa obter mais informações com relação à questão da saúde. Com relação à solicitação do vereador Nami Nassif, que fala que não existem provas concretas, eu estou aqui com um processo, que é a prova concreta de indício de irregularidade. Não, mas não tem a prova. Senhores vereadores. É só essa observação de que tem prova concreta, está aqui. Senhores vereadores, vamos pois não. Senhor presidente, eu queria também pedir a inclusão do voto pesar do seu José Bianchini, falecido. Senhor presidente,
Pela ordem, só fazer um agradecimento às pessoas que assinaram, ou pela internet, ou na banquinha que nós colocamos, algumas outras tantas assinaturas ainda estão correndo pela rua. Nós temos cerca de 3.000 assinaturas já colhidas propondo a instalação da CPI. E eu faço questão de fazer esse agradecimento porque é uma manifestação da população que está interessada em que as questões relativas ao uso dos recursos sejam apurados. Então, não poderia deixar de fazer esse agradecimento público aqui às pessoas que se manifestaram através da assinatura do abaixo-assinado. Pois não, vereador. Senhores vereadores, inclusão, vereador. Se houver tempo, mesmo com toda a programação, se houver hora livre, eu já gostaria de me incluir. Não vai ter, vereador, porque a nossa ordem do dia vai ficar aberta. Vai ficar aberta. Já está decidido. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu gostaria que fizesse parte dos anais da casa a decisão do Poder Judiciário, Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Primeira Vara Federal de Nova Friburgo, cujo autor é o Ministério Público e o réu, o prefeito de Nova Friburgo e seu procurador, que ocasionaram a apreensão dos documentos hoje na Prefeitura. Vou ler só a parte final. Os documentos apreendidos, depois de devidamente relacionados, deverão ser encaminhados à Procuradoria da República, que deverá reter os originais dos processos findos e disponibilizar cópias autenticadas ao município no prazo de 30 dias, devendo, em cada cópia de processo devolvida, ser aposta cópia da presente decisão. No caso dos processos em andamento, a Procuradoria da República deverá fazer cópias autenticadas e devolver os originais à Prefeitura em igual prazo. Conclui Sua Excelência o Juiz Federal Eduardo Francisco de Souza, não obstante a ausência de natureza criminal na medida em foco, oficie-se a OAB local para, se assim o desejar, designar advogado para acompanhar a diligência na Procuradoria-Geral do município. Então, Sua Excelência, o juiz doutor Eduardo Francisco de Souza, prolatou essa sentença com data de 8 de julho e convidou a OAB a participar de todo o processo. É uma decisão, essa parte que falo está às folhas 45. É uma decisão em que ele faz diversos considerandos, diversas anotações, inclusive com relação ao prazo para as respostas de processos relativos ao que pede o Ministério Público. E ele diz às folhas 43, o prazo para resposta não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Igual atribuição consta da Lei Complementar 75/93. O Ministério Público, nas suas ações, pedia as informações em 48 horas. Então, daí, Sua Excelência o Juiz, na sentença, prolatar que existe a ausência de natureza criminal na medida em foco, ou seja, o município não descumpriu os prazos. É simplesmente uma medida cautelar para possível promoção de provas que eu passo às mãos de Vossa Excelência e peço, por favor, que faça parte, se for o caso, se for aprovado, do processo da CPI. Senhores vereadores, rapidamente, por favor. Rapidamente, senhor presidente, registrar a presença aqui dos representantes do Fórum Sindical e Popular, Movimento Absurdo e um Movimento do Povo. Eles redigiram um documento solicitando a instalação de uma CPI. O assunto é instalação imediata de CPI. Peço Vossa Excelência que não leia, por favor. Não vou ler, só o assunto. Instalação imediata de CPI sobre o uso dos recursos públicos destinados à recuperação de Nova Friburgo. Eles estão solicitando que eu faça a entrega a Vossa Excelência, que protocole, para que esse documento possa fazer parte dos documentos da Câmara Municipal e solicito a Vossa Excelência a leitura do documento que eu vou fazer chegar às vossas mãos. Pois não, vereador. Senhores vereadores, submeto ao plenário as solicitações feitas verbalmente pelos senhores vereadores. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Antes de nós começarmos o nosso expediente, como nós temos a solicitação de uma instauração de uma CPI,
eu vou deliberar para o plenário com aceite ou não dos senhores vereadores, e se houver o aceite, nós faremos uma interrupção da sessão para uma reunião interna para a escolha, e na verdade não escolha, para que os vereadores, através dos seus partidos, nomeiem os representantes ou formem blocos partidários para indicarem os representantes. Então, vou fazer de forma nominal, rapidamente, com a tolerância de 1 minuto, caso o vereador queira justificar o seu voto. E eu peço, por favor, a gentileza que seja cumprido esse tempo de 1 minuto. Para que a sessão tenha o seu segmento normal, até porque nós temos várias matérias. Vereador Isaac Demani, contra ou a favor da instalação da CPI? Favorável, senhor presidente. Com breve declaração. Os documentos e as notícias que se tornaram públicas nos últimos dias, aliado às investigações que já caminharam pelo Ministério Público Federal, consubstanciam os fatos concretos necessários à instalação da CPI. Essa casa não pode estar omissa e deve se posicionar favoravelmente para esclarecer toda essa situação. Vereador Renato Abirramer. Favorável, pequena declaração. Em função das incontáveis denúncias que estão surgindo a cada dia, agora explicitada pelo jornal O Globo, Friburgo foi manchete do Jornal Nacional, que é o jornal mais assistido no Brasil, nós não poderemos omitir a função, uma das funções de maior importância da Câmara Municipal, que é de fiscalização. Por isso, essa CPI torna-se absolutamente necessária. Obrigado. Pois não. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável com a declaração de voto. Eu acho que tem que ser apurado realmente. Eu acho que vários movimentos, a região serrana sofreu muito com a tragédia ocorrida nos últimos tempos, em janeiro. Eu acho que não podemos permitir, porque esse tipo de pessoas tem que ir para a cadeia. Quem rouba o dinheiro público é a cadeia. Eu fiquei envergonhado hoje do telefonema recebido do Rio de Janeiro. Se criar uma nova modalidade de corrupção, a corrupção que passa o dinheiro dentro dos banheiros. Isso está no Jornal Globo de hoje. E esse tipo de gente, nós temos que expurgar da política. Então, eu vou pedir ao vereador Pierre que faça expulsão das pessoas do PDT que estão envolvidas nesse tipo de coisa. É uma obrigação de Vossa Excelência estar moralizando esta casa e encabeçando uma CPI. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente com declaração de voto. Desde o primeiro momento onde o vereador Cláudio Damião propôs a CPI, eu assinei o pedido de CPI. Isso porque, de um lado, óbvio, o governo diz que não há problema. Do outro, o Ministério Público faz todas essas investigações e chega a determinados fatos que são estranhos. Sem querer sentenciar ninguém e buscando sempre a justiça, é importante que se dê voz a ambos e, no final, nós, como fiscalizadores, pudéssemos chegar à conclusão do que aconteceu. E proponho que a presidência seja do vereador Cláudio Damião. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável, senhor presidente, com uma pequena declaração, colocando que eu estou no meu 5º mandato e jamais fui contra qualquer tipo de CPI, até porque CPI nada mais é do que a apuração dos fatos. A última reunião que teve aqui, que foi falado sobre CPI, a minha solicitação foi que primeiro, antes de chegar um fato concreto nessa casa, que fosse instalada uma comissão especial. Diante do que vem acontecendo hoje em Nova Friburgo, chega-se à conclusão que realmente há necessidade de uma CPI. Então, de maneira nenhuma, poderia ser contra uma CPI, que eu acho que é importante esse momento que o Friburgo está vivendo, que a gente possa saber realmente o que está acontecendo, o que vai ser feito na nossa cidade. Por isso, eu sou favorável. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu voto favorável. E desde o início, desde quando essa CPI chegou aqui nessa casa, nós não tínhamos nenhuma dúvida que deveríamos de assinar num primeiro momento. Refaço isso agora, refaria tantas outras vezes, porque nós protocolamos diversos pedidos de informação, como tem um protocolado hoje, acerca de tudo que está sendo realizado pelo poder público. E as respostas não têm chegado, o poder público não se pronuncia.
diz que não tem dívida nenhuma, no entanto, publica no jornal confissões de dívida. Então, essa CPI ela é extremamente importante, desde que haja também a isenção, no sentido de realmente querer apurar. Se houvesse a isenção, querendo apurar, nós poderemos contribuir muito com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, com a Controladoria Geral da União. Então, o meu voto é favorável desde o início e mantenho o voto. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Dizer, senhor presidente e senhores vereadores, que a gente lamenta muito que a prefeitura não responda aos requerimentos que nós aqui fazemos. Uma das principais razões que me levou a solicitar a instalação de uma CPI foi exatamente a ausência de informações. Eu não fui intransigente, eu não fui assodado na questão da instalação da CPI, eu fui extremamente prudente e cuidadoso, zeloso, porque quando a gente fala de investigação, a gente começa a envolver pessoas que, na sua função pública, elas acabam, de alguma forma, vendo que as coisas acontecem e, se ela não tem autoridade, vai acontecendo e chega num limite que não tem mais controle. Então, não foi ataque a ninguém, em momento algum. Foi o cuidado com a questão pública. Porque, acima de tudo, o vereador é fiscal. Ele tem que fazer isso porque é sua obrigação. E nós devemos fiscalizar sempre disso aqui. Temos que fiscalizar. E a prefeitura não informa exatamente aquilo que está sendo feito com os recursos. Não informou em momento algum. Nenhum dos requerimentos de informação que tratava a respeito da situação da tragédia foi respondido. Se não responde, tem alguma coisa a esconder. E se tem alguma coisa a esconder, nos cabe investigar, levantar e levar ao conhecimento do Ministério Público, que, digo, saiu na nossa frente. Esse é um lamento que faço. O Ministério Público saiu na nossa frente. Nós já tínhamos que ter instalado uma CPI há muito tempo. Por outro lado, a população de Nova Friburgo precisa de uma resposta. A movimentação do movimento social, sendo até redundante, né? Movimento social se movimentando. Ele está fazendo o papel que muitas vezes nós deixamos de fazer. Na defesa da representação, da ética, da ordem, da legitimidade, da utilização dos recursos públicos. Não que o movimento não tenha o papel e a obrigação de fazer isso, mas nós não podíamos deixar de fazer. Conclua, por favor. Então, lamentavelmente, desde abril que nós estamos tentando instalar uma CPI nessa casa, desde abril. E agora, felizmente, a gente consegue. Felizmente. Não tenho dúvidas de que muitas coisas serão levantadas e de que muitos obstáculos poderão ser colocados no caminho. Eu queria, inclusive, sugerir, até por uma questão de coerência de quem primeiro assinou o documento, que o vereador professor Pierre possa ser indicado como relator nessa discussão que faremos. Conclua, por favor, até para vereador. que haja, senhor presidente, até para que haja, não desconsiderando ninguém, até para que haja equilíbrio de forças. As pessoas que assinaram e desde o início a instalação de uma CPI, elas precisam estar na investigação, no processo investigatório de levantamento dessa CPI, para que a CPI aconteça de uma forma completamente isenta, acompanhando, fiscalizando e dando conhecimento à Vossa Excelência, porque as regras estabelecem que tem que ser levado ao conhecimento do presidente. Então, faço a minha declaração de voto nesse sentido, agradecendo agora a todos os vereadores que assinaram, a compreensão da importância da CPI e, mais uma vez, a população que tem acompanhado de perto essa questão e que tem se manifestado constantemente no sentido de que esta casa assuma o controle no momento em que a prefeitura perdeu todo o controle. Que a gente assuma definitivamente isso. Essa é a minha declaração. Vereador professor Pierre. Favorável, senhor presidente. Já era hora. Eu lembro que na minha fala da primeira votação eu disse: a casa vai pagar um mico. E está pagando um mico. Que já era para ter votado há muito tempo essa CPI. Essa CPI, com indícios claros de irregularidade, tem que brotar. O ofício 0100, que o jornal o Globo citou, o processo,
realmente tem irregularidade. Com relação ao vereador Nami Nassif, o meu PDT é o PDT de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro. Não faz parte desse PDT que Vossa Excelência menciona. Vereador, professor Pierre. Então, é só para dizer, Vossa Excelência, Vereador. se eu tivesse... Por favor, por favor. Eu só peço aos nossos convidados, por gentileza, que mantenham a postura como tem mantido até agora, o respeito. Na verdade, os vereadores têm aqui, isso é um parlamento, então a discussão, isso acontece, é normal. Então, que assistência, por favor, não se manifeste. Vereador, por favor, conclua o seu voto, por gentileza. Eu já respondi ao vereador que ele me pediu uma resposta, eu dei a resposta a ele. E totalmente favorável, senhor presidente. Agora, sugerindo o seguinte, foram 5 vereadores que assinaram a primeira proposta, que esses 5 vereadores façam parte da CPI. E que o vereador Cláudio Damião, honradamente, seja o presidente, foi quem propôs. Essa é a proposição para que seja na base do nascedouro dessa proposta. Porque a proposta tinha um nascedouro e tinha base, e são tantas irregularidades, não respostas de informação que nós pedimos, processos com grandes suspeitas de irregularidade, uns com suspeitas aqui claras, que é o 0100, que já tem clara irregularidade aqui dentro do contrato, e é provável isso, entre outros também. Então, meu voto é totalmente favorável com essa proposição para que possa ser feita da maneira como a população deseja. O povo deseja dessa forma. E fecho saudando a população pela ação, pela presença e pela participação. E hoje estive com o deputado Marcelo Freixo e com a deputada Janira Rocha para investigar mais questões que estão acontecendo em nossa região, em especial em Nova Friburgo. Então, há muita coisa a se apurar e tem coisa que está se apurando. E é necessário nós nos cercarmos de todas as informações para comprovarmos essas irregularidades, caso elas de fato se comprovem através da investigação. Eu concluo. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, na tarde de ontem, o prefeito Demerval e seus secretários convocaram uma imprensa para uma entrevista coletiva que foi realizada no salão da prefeitura. Alguns vereadores lá estiveram, posso citar o vereador Reinaldo Rodrigues, o vereador Manuel Martins, vereador Nami Nassif, vereador Marcos Medeiros, se não me engano, esses, e a minha presença. E o prefeito colocou à disposição todos os processos, todos eles. Então, não há por que votar contra. Meu voto é favorável. Pode. Vereador Luciano Faria. Senhor presidente, voto favorável, uma pequena declaração. Eu entendo aqui o argumento de cada um, mas ao contrário do vereador Reinaldo Rodrigues, que está no 5º mandato, eu estou no meu 1º mandato, e cada dia que passa a gente vem aprendendo muito na política, ainda mais eu que nunca tive contato com política, nunca participei da vida pública, mas no meu 1º ano de mandato, eu acho que nós cometemos um erro criando uma CPI da educação, né? Uma CPI que poderia ter sido criada uma comissão especial primeiro, para a partir da comissão especial a gente instituir a CPI nessa casa. Até hoje eu tenho algumas dúvidas quanto àquela CPI, na aquisição do imóvel no Jardilândia, por R$160 mil, que foi inaugurado pela antiga prefeita, no último dia de mandato, que hoje está lá o imóvel fechado até hoje, prejudicando o Jardim Ouro Preto, o Jardilândia, sem uma creche ali, professor Pierre. E naquele momento eu achava um absurdo pagarem aquele imóvel, o valor que pagaram, vereador Jorge Carvalho. Eu não pagaria, porque o imóvel lá não tem como ser utilizado, só o terreno. Os vereadores que participaram da CPI na época visitaram o local e eu acho que concordam no que eu estou falando. Então, eu acho que a CPI veio no momento correto. Nós discordo em parte do vereador Cláudio Damião. Nós poderíamos, em abril, ter aberto uma comissão especial com prazo de 60 dias e hoje está instalando essa CPI com mais fundamento, com mais materiais, mas eu acho que tudo tem seu momento e aqui essa casa é uma casa do povo, cada um tem a sua representatividade e nós não poderíamos nos omitir num momento desse. E só corroborando com as palavras do professor Pierre, os problemas do PDT serão resolvidos internamente
e por pedetista de verdade, não por vereador que se elegeu e depois saiu do partido. Senhores, o presidente não vota. Se votasse, com certeza, o voto seria a favor, por entender o momento importante, e esta Câmara não pode, né, se furtar uma das principais funções suas, que é o poder fiscalizatório. Portanto, eu declaro instaurada a CPI por unanimidade dos senhores vereadores. Vamos fazer agora uma pequena pausa. Vamos fazer uma reunião interna para saber como vereador, não vou permitir a parte a ninguém. Como foi solicitado aqui pelo vereador Cláudio Damião, vereador professor Pierre, na verdade, não é desta forma. Os membros que passam o nome, né, na verdade, escolhem, ou o partido escolhe um nome, ou formam-se blocos partidários para indicar o nome que vai representar esse bloco na formação da CPI. Né? Então, só para trazer essa informação aqui aos senhores, que, na verdade, não é tão simples assim. Então, nós vamos fazer uma pequena pausa agora, para saber se existe um entendimento, se existe, na verdade, a formação dos blocos ou a nomeação dos nomes para a composição da CPI. Se houver rapidamente esse consenso, nós retornaremos já com os nomes da composição da CPI, né? Os 5 membros. Depois, esses 5 membros reunidos elegem o presidente e o relator. Então, na verdade, essa é uma outra determinação da comissão após formada. E se não houver, nesta noite já, esse consenso, nós iremos dar um prazo, no máximo até amanhã, às 17 horas, para que ou os partidos ou os blocos partidários apresentem os seus nomes. Então, faremos uma pequena pausa. Eu solicito a presença dos vereadores imediatamente na sala das reuniões. Não vou aguardar muito tempo. O máximo de tempo que aguardo são 10 minutos. Senhores, retornando aos nossos trabalhos, já de antemão, vou avisar todos os vereadores que eu não vou permitir questão de ordem sobre esse assunto e dizer que, infelizmente, não houve um consenso na reunião interna e eu vou dar o prazo até a próxima quinta-feira, na primeira sessão, para que ou os partidos ou os blocos partidários apresentem os nomes para a composição da CPI. Continuando os nossos trabalhos, nós tivemos a aprovação do tempo que foi solicitado pelo vereador Renato Abirrâmia. O pessoal está aí, não? O pessoal está aí? Ainda? Cadê o Fernando? Foi o que mesmo? Dito a gente? Foi quanto tempo? Ele que vai chamar? Ou a gente faz... Faz isso primeiro ou faz essa a ordem do dia? Vamos discutir a ordem do dia rapidamente? Expediente. Tem, né? Vamos chamar eles primeiro. Vamos, então, convidar para fazer uso da nossa tribuna, que foi objeto de uma convocação feita pelo vereador Renato Abirrâmia. Eu vou até, inclusive, solicitar ao vereador que justifique, vereador, o seu pedido e pode fazer o chamamento da pessoa que está presente para que ocupe a tribuna para falar em nome dos agentes comunitários. Senhor presidente, senhores vereadores, nós fizemos uma proposta para que hoje fosse comemorado o Dia do Agente Comunitário de Saúde. Aliás, cumprindo a lei municipal, que foi de autoria de Vossa Excelência, que estabelece a data de 10 de junho, e hoje nós estamos comemorando essa data do agente comunitário de saúde. Na realidade, a estratégia de saúde da família foi iniciada em Nova Friburgo em 1996, março de 96, com a implantação do primeiro módulo na localidade Centenário, no 3º distrito, quando eu era o secretário municipal de saúde. Menos de 3 anos e meio após o primeiro módulo ser implantado no Brasil, e esse módulo foi implantado pelo
prefeito Jorge Roberto Silveira, em Niterói. Ele foi a Cuba, conversou com o presidente Fidel Castro, trouxe as diretrizes de Cuba, adaptou-as para o Brasil, completamente diferentes, situações diferentes, e trouxe para Niterói. Niterói, um município que já foi capital do estado do Rio e que tem uma população de cerca de 400 mil habitantes. Na localidade, em Niterói, foram criadas várias unidades. Naquela época era chamado Programa de Saúde da Família, e nós trouxemos um modelo e adaptamos a região rural de Nova Friburgo. Niterói é uma cidade que é 1/7 em superfície do nosso município. Não tem zona rural. Aqui em Nova Friburgo, nós temos uma extensa área rural e que os atendimentos anteriores não cobriam de forma alguma essa brava população, produtor rural, as pessoas que moram na zona rural e que não podiam chegar ao centro da cidade para serem atendidas. Nós tínhamos resolvido o problema do centro da cidade e faltou essa região. E havia a possibilidade de se construir até 20 módulos de família em todos os distritos, dando uma cobertura plena. Naquela época, cada equipe cobria de 900 a 1.200, hoje já chega de 3.000 a 4.000. Senhor presidente, nós temos aqui a presença de vários agentes comunitários de saúde. Nós temos a presença do Dr. Romário Bonin, coordenador do Programa de Estratégia da Família. Eu queria que a permissão para convidá-lo, juntamente com a senhora Rita Ramalho, que representa os agentes comunitários de saúde. Eu queria chamá-los aqui. Não, foi quando chegou. Solicitar o vereador Nami Nassif que faça as honras, por favor. Eu vou passar a palavra a você e depois você passa para a Rita. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje existem 15 unidades instaladas no Nova Friburgo e o agente comunitário de saúde é importantíssimo. A lei que criou a função de agente é a Lei 10.507, de 10 de julho de 2002, cria a profissão de agente comunitário de saúde. E aí a profissão de agente, caracteriza pelo exercício de atividade de prevenção de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor local deste. O agente comunitário de saúde é essencial para o funcionamento da estratégia de saúde da família. Nós sempre advogamos uma mudança no modelo de saúde, porque hoje, infelizmente, no Brasil e até no mundo, porque a própria Organização Mundial da Saúde, em 2002, alertou o mundo para o hospitalocentrismo, todas as providências, todos os recursos da saúde, os parcos recursos da saúde eram destinados principalmente nas nações menos desenvolvidas para hospitais, clínicas, e a prevenção e o controle ambulatorial, e principalmente o controle de doenças crônicas. O IBGE, o ano passado, disse que 1/3 dos brasileiros tem alguma doença crônica, e é o agente de saúde que vai à casa de cada um paciente, de cada uma família, conhece as pessoas e pode levar uma efetiva melhora da qualidade de vida e da saúde, vai lembrar que tem que tomar as vacinas, vai lembrar em relação aos conselhos do médico contra o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, dieta inapropriada, exposição aos raios de sol, que realmente são os fatores que levam a doenças, diversas doenças, inclusive o câncer. Lembrar que a mulher tem que fazer mamografia, colpostologia, lembrar que o homem tem que fazer exame da próstata. Então, são ações importantíssimas. Controle da pressão arterial. Existem ações que
são próprias do agente comunitário de saúde e podem modificar o perfil de morbidade e de mortalidade de uma população. Por isso, hoje é uma data festiva, é uma data importante para Nova Friburgo, porque nós temos os agentes de saúde como efetores reais da saúde da nossa cidade. E eu vou passar a palavra ao meu colega, meu companheiro, Dr. Mário Bonin, que exerce hoje a função de coordenador da Estratégia de Saúde da Família de Nova Friburgo. Agradeço as palavras do Dr. Renato Abirramia. Quero cumprimentar a mesa, o presidente Sérgio Xavier, os componentes, senhores vereadores, plenário. E o Dr. Renato aqui explanou com muita propriedade o que é o agente comunitário de saúde nas cidades brasileiras. É um programa criado pelo decreto 648 e que para a portaria 648 e que ele vem se desenvolvendo em Nova Friburgo magistralmente. Essas mulheres e esses homens que fazem parte do programa Saúde da Família resolvem aqui em Friburgo e exercem um trabalho espetacular. E hoje, na Casa do Povo, eu acho que a homenagem não poderia ser de melhor pelo dia 10 de julho, que, como o doutor Renato disse, é o dia em que se homenageia o agente comunitário de saúde. Essa formiguinha que vai diuturnamente, de casa em casa, na zona rural e na zona urbana, atendendo, levando carinho, levando o amor e fazendo com que essas pessoas tenham um conforto pela distância da zona rural, muitas vezes, sem aquelas pessoas que possam levar esse carinho e esse amor. Então, eu aqui me congratulo, não vou me estender, com todos os agentes, com todas as agentes, pelo dia e pela essa passagem do aniversário de vocês, no dia 10 de julho. Meus eternos parabéns. Os agentes comunitários de saúde que trabalham na cidade, eles trabalham a pé, eles procuram atingir as casas das pessoas. São 3 aqui em Olaria, mas imagine aqueles que trabalham na zona rural, com todas as dificuldades, com a extensão da zona rural de Nova Friburgo, e eles são ali trabalhando dia e noite, atendendo, porque eles são moradores locais, eles conhecem as pessoas. Por isso que eu pediria à minha amiga Rita Ramalho, que representa a mulher, representa as agentes comunitárias e os agentes comunitários de saúde de Nova Friburgo, aqui na mesa, para que ela fizesse uma exposição em relação ao excelente trabalho dos agentes comunitários de Nova Friburgo. Rita. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Meu boa noite especial hoje é para os meus amigos agentes comunitários de saúde, homens e mulheres. Somos a maioria mulheres, e isso me deixa feliz. Nada contra o sexo masculino, por favor. E eu pedi ao doutor Renato que fizesse essa sessão, que pedisse uma sessão, né, 1 hora dentro da sessão, para que nós pudéssemos comemorar o Dia do Agente Comunitário de Saúde. Sei que para muitos, de repente, isso não é tão importante, mas eu me sinto importante de poder estar falando, né, em prol dos agentes comunitários de saúde, tá? Sei que muitos não puderam ficar, né, pessoas que moram longe, mas os que puderam estar aqui, né, meus parabéns, que Deus abençoe a todos vocês. Eu fiz uma pequena apresentação, tá? Eu não sou nenhuma profissional, mas foi só assim para falar um pouquinho do nosso trabalho, tá bom? Já foi falado da lei de criação, da lei municipal, né? E eu gostaria de ver aqui, Lumiar está aí. Vocês podem se levantar, por favor?
nossos agentes comunitários de Lumiar, Centenário, alguém de Centenário, Centenário teve que ir embora por causa do ônibus. Amparo também teve que ir embora por causa do ônibus. Vargem Alta foi embora, Estuqui também. Olaria 1, o único que estava, também teve que ir embora. Campo do Coelho foi embora. Muri, Olaria 3. Parabéns, Cléia e Tereza. Obrigada. Gostaria também de saudar aqui o nosso médico do Olaria 1, doutor Leandro Silveira. Por favor, doutor Leandro. Obrigada pela presença. Bom, então eu vou passar um pouquinho da apresentação e eu falo mais alguma coisa no final, e é pouca coisa. Vou começar pelas equipes de saúde, né? A equipe de trabalho da saúde da família, que é o elemento-chave, né, para a busca permanente da comunicação que a gente tem, né, com o povo, né, que nós chegamos ali na casa e pedimos licença, né, para entrar, e nós somos bem acolhidos e estamos ali, nós entramos na vida dessa pessoa, né, nós nos tornamos, assim, eu costumo dizer que hoje eu tenho, assim, vários filhos de 0 a 80, 90 anos, porque é assim que a gente acaba se tornando para eles, né? E eles para a gente, porque cria um vínculo de carinho e de amor, né? Que as pessoas que às vezes não conhecem ainda o trabalho do agente comunitário de saúde, às vezes não entendem isso. As equipes são compostas por um médico de família, né, um enfermeiro. São 6 agentes por cada unidade, né, que pelo menos as unidades deveriam ter esses profissionais, mas no caso, a composição é o médico, o enfermeiro e os agentes comunitários de saúde. Porém, vem outros profissionais que se agregam, né, que é o auxiliar administrativo e o auxiliar de serviços gerais. E quando essa unidade é ampliada, ela ainda conta com um dentista, né, e um auxiliar de consultório dentário, né, como no caso, Muri, eu sei que tem, e Rio Grandina, eu ainda não sei de uma outra unidade que tenha, que eu não tenho, assim, as afinidades que eu tenho com algumas unidades, por isso que eu sei que a Rio Grandina e Muri, Rio Grandina hoje ainda está meio parado por causa da tragédia, né, que a unidade sofreu bastante com as últimas chuvas. Pode passar. Essa aqui eu não vou, assim, me ater muito para não demorar. A gente sabe que cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no máximo, 4.000 habitantes, né? Isso mudou um pouco, porque antes era menos, né, doutor Renato? Só que agora é 4.000 habitantes, né, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes. Né, cada agente, aqui não está escrito, mas cada agente é responsável por 150 famílias ou até 750 pessoas. Né, a gente sabe que hoje a gente está com um déficit no município de agentes comunitários, né, que alguns agentes estão sobrecarregados até pela falta de agentes administrativos, que às vezes a gente tem que ficar na recepção do posto, para dar um auxílio, né, dentro da unidade, que a gente não vai deixar a unidade parar, porque não tem um administrativo, então a gente faz esse revezamento. Mas isso prejudica o nosso trabalho lá na rua com a comunidade. Pode passar. Aqui são algumas responsabilidades, né, das esferas gestoras da atenção básica, da federal, né, que é elaborar as diretrizes da política nacional da atenção básica, cofinanciar o sistema de atenção básica, ordenar a formação de recursos humanos, né,
propor mecanismos para a programação, controle, regulação e avaliação da atenção básica e manter as bases de dados nacionais. O ordenar a formação de recursos humanos, né, do federal vem para o estadual, aí depois vem para o municipal. Eu vou me ater à formação do agente comunitário de saúde. Hoje eu posso dizer para vocês que toda a formação que eu tenho, eu ainda não obtive pelo gestor público. A formação que eu tenho são pelas ONGs, que eu trabalho com elas há 10 anos, né? Já houve, parece-me, que uma formação de agentes comunitários, né? Mas só que precisa-se de formação constante, porque nós trabalhamos constantemente, né? Então, o agente ele precisa ter o curso introdutório do agente comunitário de saúde. E para os agentes que estão aqui, o piso nacional está sendo elaborado, está sendo discutido em Brasília, e para se receber esse piso nacional, o agente comunitário de saúde precisa ter o ensino médio. Se ele vier ser aprovado e chegar ao nosso município, que, né, vai ser conversado com os gestores, né, em cada município, o agente comunitário de saúde precisa ter o ensino médio completo. Pode passar. Aí vem na esfera estadual, que é acompanhar a implantação e execução das ações, regular as relações intermunicipais, coordenar a execução das políticas de qualificação de recursos humanos, cofinanciar as ações de atenção básica, auxiliar na execução das estratégias de avaliação da atenção básica em seu território. Aí vem a municipal, né, é o nosso caso, definir e implantar um modelo de atenção básica em seu território, contratualizar o trabalho em atenção básica, manter a rede de unidades básicas de saúde em funcionamento, gestão e gerência, cofinanciar as ações de atenção básica e alimentar os sistemas de informação, que o sistema de informação são os dados que nós, né, pegamos, né, da questão do cadastro do hipertenso, gestante, bebê que vai nascer, o óbito, né, doenças como a tuberculose, a hanseníase, né, e assim por diante. E isso é alimentado dentro do sistema, né, que a gente tem um sistema chamado CIAB, que todo, de uma vez, a gente geralmente fecha no dia 20, né, de cada mês, e passa para a coordenação lá. A coordenação tem a nossa Carla, que é uma guerreira, que faz essa alimentação para o Ministério da Saúde, tá? Avaliar o desempenho das equipes de atenção básica sobre a sua supervisão. Pode passar. O que faz um agente comunitário de saúde? O agente, por meio de ações individuais, coletivas, ele realiza atividades de prevenção, que é o doutor Renato, o doutor Bonin falou um pouco, né? Nós chegamos à casa do paciente, não é simplesmente chegar só com um caderninho, chegar lá só com o meu caderninho. Dona Maria, a senhora está tomando seu remedinho direito? Ô, dona Maria, a senhora já almoçou? Não. O nosso trabalho vai além disso, gente. O nosso trabalho, ele perpassa, às vezes, até o que é para que nós fazemos. Nós chegamos, às vezes, a gente fica mais de 1 hora, 1 hora e meia, conversando com este paciente, porque, às vezes, ele não está precisando nem de um remédio e nem de uma consulta médica. Ele está precisando ser escutado, é praticar o acolhimento. E depois que a gente termina essa conversa com esse paciente, ele fala assim: ah, minha filha, que bom te encontrar, que bom que você veio aqui. Eu já nem estou lembrando mais que eu tenho que ir ao médico. O ser humano está precisando de carinho, de atenção, tá? Então, este é o nosso trabalho, além daquilo que nós sabemos que temos que fazer, que é estar lá com ele, né, monitorando a parte da pressão alta, da diabetes, a gestante, se está fazendo pré-natal, aquele idoso, se está se alimentando direito, se ele tem as coisas certas dentro da casa dele, para ele estar, né, ajudando ele a tirar os tapetes do chão para que ele não caia. Esse é o nosso trabalho, é um trabalho humano, tá? É um trabalho de acolhimento.
fazemos a promoção da saúde. Não existe prevenção sem promoção. Se a gente não promove a saúde, nós temos que promover. Só que nós precisamos também que, para nós chegarmos e para promover essa saúde, a gente precisa de estrutura. Nós precisamos de uma estrutura para isso. Cursos de formação, que a gente possa chegar na casa do paciente e dizer para ele com firmeza aquilo que ele poderia ou não fazer. Porque se nós não soubermos, não adianta nada. Pode passar. Aqui algumas atribuições, eu não vou falar todas, que são muitas, tá? Estimular continuamente a organização comunitária, estimular a comunidade a participar do grupo de tabagismo, sou suspeita para falar, mas tudo bem. O grupo de tabagismo, a questão do grupo de gestante, a vacinação, quando estiver no posto, né? Reuniões, né, dentro com a unidade de saúde, com os agentes comunitários de saúde, para discutir tipos de alimentação que deve ser feita, né, a questão da tuberculose, né, a gente, para incentivar a comunidade a estar participando dessas atividades. Fortalecer elos de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde, que é o que eu acabei de falar. Informar os demais membros da equipe de saúde da disponibilidade, necessidade e dinâmica social da comunidade. A gente precisa saber realmente qual é a necessidade da comunidade. Eu costumo dizer que eu estou cansada de ver alguns grupos, ou até mesmo o nosso gestor público, chegar e já trazer pronto o que é para a comunidade. A comunidade que sabe das suas necessidades, a comunidade é que precisa falar o que ela quer. Orientar a comunidade para a utilização adequada dos serviços de saúde. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com os pacientes que eu atendo. Eu leio bastante e o que eu tenho aprendido é que a unidade de saúde, da estratégia de saúde da família, ela é um espaço para atender as pessoas antes delas ficarem doentes. É para a pessoa ir para a unidade, para ir para o médico, ela não tem que esperar ficar doente, sentir dor para ir para o médico dentro da unidade de saúde. A unidade de saúde, ela, assim, pelo que eu me entendo, depois do doutor Boninho e do doutor Renato, por favor, me corrija se eu estiver errada, ela não é para atender emergência nem urgência. A emergência e a urgência está lá no Raul Sertã. Mas ela é para fazer, sim, a prevenção. A gente promove para eles não ficarem doentes, mas tem que ir periodicamente ao médico, não para esperar, vou sentir dor de dente, depois que eu sentir a dor de dente é que eu vou para a unidade procurar o médico. A hora que eu estiver sentindo dor de cabeça, não, vou ter uma gastrite primeiro para procurar o médico. Então, a minha orientação é que a comunidade procure periodicamente o médico para que se previna futuras doenças. Então, eu sempre falo isso para os pacientes, porque eu vejo muitos pacientes chegando na unidade, né, e às vezes é casos de Raul Sertã, né, e querem que o médico atenda. Então, eu sempre oriento nessa questão. Então, é registrar nascimento, as doenças, que a gente já falou, né, óbitos, nascimentos, a questão da dengue, a gente também faz um pouco desse trabalho, né? Está orientando. Pode passar. Aqui, pode passar. Esse daqui é o perfil de competências profissionais do agente comunitário de saúde, né? Acho que é o mais novo, eu não consegui achar um outro, é o que eu tenho. E eu passei até o site para quem quiser entrar,
e adquirir esse livro. A gente pode pedir até, não sei se o Dr. Mário Bonin pode pedir esse livro para a gente, se puder, né, para cada agente comunitário, porque aqui estão todas as competências do agente comunitário de saúde. Pode passar. Aí aqui são algumas perguntas, né? Quais os requisitos legais para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde? Né? Ele precisa residir no seu local onde vai trabalhar, de preferência que se comece da sua casa, né? Que ele comece a ser o primeiro paciente, vamos dizer assim, né? O primeiro registro, que seja o da casa dele, e haver concluído o ensino fundamental e o curso de qualificação básica para a formação de agente comunitário de saúde, né? Aqui fala do ensino fundamental, só que já tem uma norma que, para receber o piso nacional, que está em discussão em Brasília, precisa-se do ensino médio. Pode passar. Aqui foi uma frase de um dirigente da Fundação Nacional de Saúde, né? Que diz: quem somos? Acredita-se que, por serem os agentes pessoas do povo, não só se assemelham nas características e anseios deste povo, como também preenche lacunas, justamente por conhecerem as necessidades desta população. Acredito que os agentes são a mola propulsora para a consolidação do Sistema Único de Saúde. A organização das comunidades e a prática regionalizada e hierarquizada de assistência na estruturação dos distritos sanitários. Ser agente de saúde é ser povo, é ser comunidade, é viver dia a dia a vida daquela comunidade, é ser o elo de ligação entre as necessidades de saúde da população e o que pode ser feito para melhorar suas condições de vida. É ser a ponte entre a população e os profissionais de serviços de saúde. O agente comunitário é o mensageiro de saúde de sua comunidade. Pode passar. Ser agente comunitário de saúde é, antes de tudo, ser alguém que se identifica em todos os sentidos com a sua própria comunidade, principalmente na cultura, linguagem, costumes. Precisa gostar do trabalho, gostar principalmente de aprender e repassar as informações, entender que ninguém nasce com destino de morrer, ainda criança ou de ser burro. Nós vivemos conforme o ambiente. É obrigação dos agentes comunitários de saúde lutar e aglomerar forças em sua comunidade, município, estado e país em defesa dos serviços públicos de saúde. Pensar na recuperação e democratização desses serviços, entendendo que é o serviço público que atende a população pobre. É preciso torná-lo de boa qualidade. Precisamos lutar por outros fatores que são determinantes para a saúde, como trabalho, salário justo, moradia, saneamento básico, terra para trabalhar e participação nas esferas de decisão dos serviços públicos. Isso foi uma agente comunitária de saúde de Recife que escreveu. Eu queria deixar aqui, pode passar, os nossos agradecimentos, eu estou falando pelos agentes, ao vereador Renato Abirrame e sua equipe, muito obrigada. A minha equipe de trabalho da Unidade de Saúde Olaria 1, eu posso dizer que, Tereza e Cléia, não fiquem com ciúme, que vocês continuam sendo as minhas amigas também, tá? Mas eu quero dizer que, depois que eu fui para essa unidade, obrigada, doutor Mário Bonin, eu tenho tido assim, uma vida tranquila, a equipe de lá é uma equipe assim, que trata a gente com muito carinho, é uma equipe coesa, tá? A gente resolve tudo da melhor forma possível, no respeito, na educação que um ser humano deve de ter um com o outro. Todos os agentes que estiveram e estão presentes na sessão, Dr. Mário Bonin, mais uma vez, muito obrigada, tá? Em especial a todas as famílias que atendo ao longo destes quase 3 anos como ACS, independente de ser hoje as famílias que eu atendo no Olaria, na área do Olaria 1, né? E eu continuo fazendo um atendimento, às vezes, a algumas famílias que eram da minha outra área e até de áreas diferentes, porque esse é o meu papel como ser humano, como povo e como pessoa que gosta
de trabalhar e que ama o próximo, tá? Eu só quero falar aqui um pouquinho. Hoje eu estou no Sindicato dos Servidores Públicos, tá? Faço parte do Sindicato dos Servidores Públicos. Estou aqui também falando em nome do sindicato. E, para finalizar, eu só fiz aqui uma frase. Somos agentes da vida, da cidadania, da solidariedade, da maternidade. Somos agentes da esperança. Muito obrigada, obrigada ao presidente, aos senhores vereadores que deram para a gente essa parte aqui na Câmara. E eu só queria dizer o seguinte, hoje eu não fiquei muito inspirada para falar, porque com tudo que aconteceu de ontem para hoje, eu estou triste, indignada e envergonhada por ser povo, por ter também perdido a minha casa e saber que a nossa cidade está passando porque está passando, porque eu amo a cidade em que eu moro e nasci. Muito obrigada. Agradeço a Rita, ao doutor Bonin. A Rita falou uma coisa certa. Realmente, nós temos poucos agentes de saúde na nossa cidade. Atinge 23% da população, muito pouco. Nós precisamos ter muito mais, porque essa cobertura é essencial para a promoção da saúde e evitar a doença. A pressão alta, por exemplo, hipertensão arterial, hoje, atinge mais de 30 milhões de brasileiros. E só 20% são controlados adequadamente. 20%. Os outros vão evoluir. É por isso que nós temos 10% de mortes de AVE. 80% das mulheres que têm AVE, acidente vascular cerebral, que vulgarmente chamado de derrame, elas têm hipertensão. E 71% dos homens. Ela falou aqui na dengue, e nós temos que prestar atenção nisso, que a larva do mosquito fica ali albergada durante os meses de inverno para que em março e abril exploda de novo a epidemia de dengue. Nós temos que ter muito cuidado, porque esse ano nós tivemos muitos casos, e o agente de saúde é essencial, porque ele vai em todas as casas, ele sabe onde que estão os focos. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que na área de cobertura dos agentes de saúde nós não vamos ter dengue, porque ali eles estão presentes, eles ali são os fiscais. Às vezes eles têm a possibilidade de entrar nas casas, eles já entram nas casas. Então é muito importante. Senhor presidente, eu deixaria a manifestação aos vereadores que quiserem. Vereador Edson Flávio. Só vou pedir aos vereadores, para que seja o mais rápido possível. A gente ainda tem o secretário de Promoção Social e algumas matérias dentro do expediente. Vereador Edson Flávio, portanto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimo senhor Bonin, Rita, senhores agentes, quero primeiro parabenizar a todos pela comemoração do Dia do Agente de Saúde. Não vou me ater aqui nos escândalos que estão envolvendo, inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo. Não vou falar desse assunto, mas é um fato e que isso atinge a todos os membros, até que seja apurado as denúncias que estão aí colocadas. Mas eu quero parabenizar os funcionários que atuam, mesmo com uma equipe pequena, mesmo com o posto de saúde, por exemplo, de Rio Grandina, que não tem dentista, cadeira toda quebrada, não tem instalação elétrica, mas vocês, funcionários, têm feito um grande trabalho, mesmo na adversidade. Não têm deixado de fazer e cumprir o seu chamamento de funcionários e atendendo a população, muitas das vezes até sem condições estruturais, indo a pé, porque não tem veículos próprios para conduzir a equipe até o local, mesmo com salário abaixo da média que é paga. Então é um momento que nós comemoramos, mas é um momento também de reflexão sobre o que precisa ser feito, não somente para vocês, porque à medida que se investe no agente de saúde, você investe diretamente na qualidade da saúde da população, que é o alvo do atendimento, é o alvo da ação do poder público. É por isso que, nesse dia, no dia 10, infelizmente, devido à pauta,
nós não pudemos estar conosco, mas gostaria que levasse para todos os que estão em Lumiar, Centenário, Amparo, Estuqui, Olaria 1, Centenário, Campo do Coelho, Muri, Olaria 3, Rio Grandina, levasse a nossa felicitação, doutor Renato Abirrame, parabenizá-lo pela proposição. Na verdade, as categorias, quando comemoram as suas datas de aniversário, eles deveriam de vir realmente para esta casa, e esta casa parabenizar, mas ao mesmo tempo também refletir sobre o que o poder público deixa de fazer para a categoria e, por consequência, para toda a população. Então, Rita, concluo minha fala, como você concluiu, muito triste, perdeu seus bens, e nós estamos vendo aí essas denúncias explodindo em todos os veículos de comunicação do Brasil e do mundo. Não tem como pensar diferente, não tem como entender diferente, até que realmente tudo seja apurado. Superfaturamento na Fundação Municipal de Saúde, até que tudo seja faturado, mas o louvor é para vocês. Parabéns pelo dia do servidor, o dia do agente de saúde. Obrigado, presidente. Vereador Nami Nassif. Presidente, senhores vereadores, minha amiga Rita, doutor Bonin, eu sempre digo que o programa Saúde e Família é um dos programas mais importantes que tem dentro da saúde. O agente comunitário de saúde, ele visita todas as residências e ele sabe do dia a dia da família, ele detecta os problemas do dia a dia. É uma saúde preventiva e eu acompanhei de perto alguns trabalhos do PSF e só tenho a dizer que são vários heróis do dia a dia, os agentes comunitários. Eles, debaixo de chuva e sol, eles estão ali visitando e fazem por amor. A gente sabe que se for pela remuneração ainda é muito pouco ainda, é uma categoria que não tem uma atenção especial nem do governo federal, nem do governo municipal, nem do governo estadual. Eu achava que, como a saúde básica, ao Sistema Único de Saúde, deveria haver uma complementação do salário, um salário básico mínimo para os agentes comunitários, porque quando você faz a saúde preventiva, na verdade, você está economizando lá na ponta final para os cofres públicos. Essa é a mentalidade e estão de parabéns que, na verdade, vocês vivem o dia a dia e sabem da realidade da saúde da população do nosso município. Eu me lembro que quem implantou esse projeto pioneiro no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, foi o Jorge Roberto da Silveira, em Niterói. Ele implantou de Cuba e ele dava algumas explicações quando foi implantar aqui em Niterói, doutor Boninho. Ele sempre, uma coisa, ele me marcou sempre. Uma vez lá em casa. Foi na sua casa, ele estava me explicando a situação. Ele falou que o agente comunitário de saúde dele jamais seria concursado, porque o concursado ele teria estabilidade. E ele contou um caso. O agente comunitário de saúde dele trabalhava, a Renata deve saber dessa história, ele trabalhava numa certa comunidade, era um médico, né? Não era um médico, e o médico pediu uma licença a ele para que ele fizesse um curso no exterior, uma especialização no exterior, uma pós-graduação, um mestrado. E o Jorge falou, olha, eu não posso fazer isso, você vai lá na sua comunidade, acesse a comunidade, para você ficar 2 ou 3 dias fora, se a comunidade aceitar que você não fique lá no atendimento, tudo bem, mas a comunidade tem que resolver isso. E no final, ele foi à comunidade, a comunidade gostava muito do médico e falou com ele assim, olha, infelizmente nós precisamos da saúde, se o senhor quer fazer um curso, o senhor vai, nós não vamos autorizar não. O Jorge Roberto teve que dispensá-lo e contratou um novo médico. Não teve essa interferência política no caso de você fazer requisição e ter que manter aquele médico por a comunidade não aceitar. Por que isso? Porque ele explicou bem claro. O médico de família tem que estar bem integrado com a sociedade, com a comunidade. E os agentes de comunidade também. Então, estamos de parabéns e eu acho que é um futuro para se melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vereador Cláudio Damião. Vereador Renato Abirrame, antes de mais nada, enaltecer a iniciativa, doutor Mário Bonin, Rita Ramalho. Rita, você colocou a questão de uma forma muito didática, né? Você se coloca muito bem, explicou claramente, e é possível a gente entender as dificuldades do agente comunitário de saúde, né? Não é fácil, numa cidade como Nova Friburgo, com uma saúde que passa por tantos problemas e um nível salarial abaixo do que deveria ser pago, a gente sabe das dificuldades, mas tem um carinho muito grande de vocês com o público que vocês atendem. Essa é uma coisa especialíssima que traz um benefício à saúde como um todo, né? A saúde pública é a saúde da maneira como ela é vista. Você fala que a data talvez não seja tão importante, pelo contrário, é muito importante. Ela pode não ser muito conhecida, mas é muito importante, assim como vocês são pessoas extremamente importantes para nós.
O fundamental nessa situação é o que você mesma disse, o carinho, o reconhecimento, a acolhida, porque a pessoa pode não ter a possibilidade de ir ao médico naquele momento, mas no que você chegou e ouviu, você já serviu ali como médico, como psicólogo, você já fez o trabalho de assistente social e diminuiu uma angústia ou uma aflição que aquele paciente, aquela pessoa atendida por vocês, vinha acumulando ao longo de algum tempo, né? Não que vai ser dispensado o tratamento médico, mas isso funciona também como um tratamento médico, né? Isso é bom a gente destacar. Quero parabenizar as pessoas aqui, os profissionais, agentes comunitários que permaneceram até essa hora aqui na Câmara. A homenagem é nossa, nós é que devemos agradecer a vocês pelo trabalho que realizam e temos que lutar para que vocês tenham, ao longo do tempo, um melhor reconhecimento e uma valorização salarial de acordo com o que está estabelecido na lei. O que foi feito é um pequeno complemento, mas o que a lei estabelece é bem além daquilo que está sendo pago. Então, parabéns a vocês e muito obrigado. Vereador professor Pierre. Vereador Renato Abirrame, eu quero saudá-lo por essa proposição, cumprimentar o doutor Bonin, cumprimentar também a Rita e todos os agentes comunitários de saúde, e eu quero também aqui alongar os agentes comunitários de combate a endemias. A legislação federal trabalha os dois conjuntamente. E vocês são nada mais, nada menos do que a expressão do Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde, ao contrário da política que é feita no município, que é uma política hospitalocêntrica, que o hospital é que passa a ser a base, tudo cai no hospital ou na unidade de pronto atendimento, que são situações mais na ponta, e o município não dá o investimento devido ao agente comunitário de saúde e ao agente